Cultura japonesa. O Japão exibe uma cultura multifacetada, com tradições milenares. Embora tenha raízes na cultura chinesa, a distância geográfica permitiu ao Japão a construção de um modelo cultural diferenciado, e cujas marcas persistem mesmo com as características dinâmicas do povo de adaptar-se à evolução tecnológica. Religião. Os japoneses têm o sincretismo religioso como marca. Suas principais crenças têm raízes no shintoísmo e budismo, mas coexistem com outras religiões, até mesmo com a cristã. Diferente do que ocorre no Ocidente, no Japão não há pregações religiosas e a religião não é vista como doutrina, mas como um modo de vida. É considerada um código moral, um modo de viver, e está tão arraigada que não se distingue dos valores sociais e culturais da população. A introspecção também marca a religião no Japão. As orações não são públicas e, menos ainda, integram cerimônias oficiais. A adoração não é comum entre os japoneses. Os rituais de vida, nascimento, casamento, aniversário e morte são parte comum da vida no Japão. Nem sempre foi assim, contudo. Até a Segunda Guerra Mundial, o imperador japonês era considerado um verdadeiro deus. O conflito quebrou esse sistema de crenças e, após a recuperação econômica, a religião define a espiritualidade do povo. Jardins japoneses. Entre os pontos turísticos que demonstram a essência da cultura japonesa estão os jardins, cuja cultura foi importada da China por volta do ano 600. Os jardins exaltam a religião budista, embora tenham um caráter funcional. Cerimônia do chá. Mais recente, essa tradição teria começado em 1192, quando o monge budista chinês Elisai chegou ao Japão. A cerimônia impõe ritual sobre a preparação da infusão à base de chá verde em pó. As cerimônias com a demonstração da cultura japonesa teriam começado entre 1333 e 1573, liderada por monges nos jardins projetados somente para os rituais. Entre 1568 e 1600, as cerimônias já possuíam adornos como as lanternas, trampolins e pontes em arco, construídos nos jardins considerados ícones do Japão. Costumes. Os japoneses vivem sob rígidos códigos e muitos são de tamanha sutileza que poucos estrangeiros poderiam notar ou compreender. Entre os hábitos mais comuns e que levam ao conhecimento da cultura japonesa está a imposição de uma curvatura nas costas. De costas em arco, os japoneses dizem olá, despedem-se, demonstram gratidão ou arrependimento. Curvar as costas significa ter respeito. A reverência formal logo leva à imagem do povo japonês. Outro símbolo que logo conduz à imagem do Japão está nos calçados, que são retirados à entrada de casas, templos e até mesmo de restaurantes. Por tradição, os japoneses retiram os sapatos para dormir, sentar e comer. Como as refeições são feitas em tatames, retirar o sapato é uma forma de manter o ambiente higienizado. Esportes. Os esportes constituem um importante elemento na cultura japonesa. Os esportes que rapidamente remetem à prática no Japão são o sumô, judô, karatê e o aikido. Hoje, contudo, badminton, beisebol e futebol são largamente praticados no Japão. Sumô. O sumô é considerado um esporte nacional, sendo praticado há pelo menos 1.500 anos. É um esporte profissional, mas ainda guarda as raízes ritualísticas, como o uso do sal para purificação e de alimentação dos praticantes. Os atletas de elevado desempenho do sumô são venerados pelos japoneses. Hoje, o esporte também é buscado por estrangeiros, mas ainda são os nativos, os atletas de maior notoriedade. Kendo. Considerada a arte marcial mais antiga do Japão, o Kendo consiste no uso de espadas de bambu unidas por tiras de couro. É praticado desde 1933.
porque os samurais precisavam praticar o uso da espada. Karatê. Do Japão, o karatê chegou à China, onde foi aperfeiçoado. Suas origens, contudo, são até mesmo direcionadas ao continente indiano. O karatê espalhou-se para o mundo e apresenta uma maneira fantástica de combate sem o uso das armas. Culinária japonesa. A comida japonesa é tão particularmente diversa e sedutora que sozinha seria uma justificativa para visitar o país. Assim como o esporte, espalhou-se pelo mundo, levada por imigrantes e envolvendo apreciadores por toda parte. Do Japão saiu o sushi, iguaria que mistura peixe e arroz envolto em uma capa de alga. É de suma importância na culinária japonesa o arroz, que de tamanho significado já foi negociado como moeda. O arroz é a base de ao menos 2.000 pratos japoneses. A exigência pela qualidade começa no plantio e a colheita segue diretrizes especiais. Outro ingrediente que resume a peculiaridade da culinária japonesa é o peixe, preparado de maneira tão diversa que chega a ser apreciado até mesmo no café da manhã, onde precisa ser consumido cru. Bebida. O sake é a bebida nacional japonesa. Trata-se de um vinho de arroz branco que pode servir de acompanhamento a várias refeições. Outra tradição do Japão é o chá, consumido em larga escala. A importância do chá lhe rendeu uma cerimônia específica, que envolve a preparação e o consumo.